E aí, assim, a gente foi tentando resolver ali. Só que as pessoas gostavam muito disso, né? Então, nas empresas que eu fui trabalhando, o pessoal mais velho ficava, caralho, esse cara é foda e tal, e foi me promovendo ali. E também, lógico, né? As pessoas excluem essa parte do mundo corporativo, mas o mundo corporativo tem muito também o esquema da, sei lá, cara, se você quer chegar em um lugar, a pessoa que tá lá vai ter que sair dele. E isso ninguém fala, né? Como é que você vai ser promovido Pro quando... lugar de uma pessoa, você já tá ocupado. É isso, então a pessoa tem que sair de lá. E aí, por isso, você tem que apontar incompetência também. E é um ponto que as pessoas não. Normalmente, as pessoas têm problema com apontar incompetência. Mas, e às vezes no mundo corporativo isso existe muito, né? A política corporativa, às vezes, ela não é direcionada, ela não é drivada por competência ou incompetência, mas por indicações e por situações políticas muitas vezes também, né? Mas a situação política é competência. Se eu consigo lidar melhor com todo mundo que está aqui, por exemplo, ao ponto de você ter um melhor trabalho, mas o ambiente fica melhor comigo, significa que você não é tão competente quanto você pensa. Até politicamente você precisa ser competente. Eu estou falando. Para tudo na vida. Você só chega onde você chega porque você é competente também politicamente. O que adianta o cara mais eficiente do mundo, o maior gênio do mundo, só que o cara não tem convivência com as pessoas, humilha as pessoas, é um babaca com todo mundo. Se as pessoas que estão abaixo de você não gostam da liderança que você exerce, você vai cair. É isso que você tem que entender e as pessoas não entendem. Porque o que te derruba não é de cima, o que te derruba é a parte de baixo. E as pessoas sempre acham que é o contrário. Por isso que no mundo corporativo você vê tanto cara que quando você vai conversar com um cara pessoalmente, quando você conhece um cara muito grande, você fala, cara, como esse cara é humilde, simpático. Sim. Esse cara aprendeu a jogar o jogo corporativo. Porque é sempre na humildade, senão você chega no máximo a gerente. Diretoria precisa de apoio de todas as outras áreas. Porque senão os caras podem simplesmente falar assim, olha, eu começo a executar meu trabalho errado e falo que você mandou. Se eu não gosto de você, pronto, eu te derrubo. O funcionário mais baixo ali na escala, ele consegue te derrubar, qualquer um. Porque a gestão inteira é culpa sua. Quando você chega num cargo muito alto, a gestão toda é culpa sua. Então a gente já teve, por exemplo, um cara que, nessa época que eu era editor de imagem ali, tinha um cara que ele era muito babaca. E ele nunca fazia o trabalho dele. É uma coisa que eu tinha certeza, ele nunca fazia o trabalho dele. Ele tinha que vistoriar as imagens que a gente editava. Então, você vê vistoria a camada de couro. Não sei se você sabe como é que isso é. É semic, né? Então, tem cada chapa é uma camada. Uhum. E aí, esse cara, ele nunca vistoriava as camadas de couro certinha e a foto saía certa porque a gente trabalhava certo. Só que aí, um dia, eu peguei e vi que o meu colega tinha feito errado a chapa preta. Tinha uma foto que ele tinha colocado com a carga de tinta errada e a foto ia sair preta no jornal. Eu deixei sair. Eu odiava esse cara, ele era um babaca comigo, me humilhava todo dia, porque eu chegava, qualquer coisa, eu chegava mais cedo, o cara brigava comigo porque eu chegava mais cedo, queria que eu chegasse no horário. E eu falava, não, mas eu não bati o ponto ainda, eu só não quero hora extra, eu só tô aqui porque eu gosto de ficar aqui. E o cara me humilhava e tal, eu deixei ele se fuder. E ele foi demitido e eu fui pro lugar dele. Então, se ele fosse um cara mais legal, não teria acontecido. Então é isso que eu tô falando, as pessoas não entendem. Eu podia ter corrigido aquela imagem do cara. Era meu trabalho? Não era, mas eu podia ter olhado e falar, opa, tá errado, eu sabia que tava. E eu deixei ele se ferrar. Ô Raul, você está falando muito sobre observação de processo. E quando foi o momento que você observou que o seu próprio direcionamento de vida seria vinculado a não ser mais funcionário de uma corporação e você começaria né, embarcar nessa jornada de empreendedorismo? Quando você percebeu que a mídia digital era de fato uma grande potência, uma grande arma? Eu sempre empreendi em paralelo com o trabalho em outras empresas. Então eu sempre fiz isso, mas eu focava na carreira de executivo. Eu queria ser executivo, eu queria olhar para uma empresa com 7.000 pessoas e ter aquilo sob controle. É um amor pelo controle de coisas. Eu não sei se já sentiu isso, mas eu gostava de controlar e ver tudo funcionando. E eu ficava assim, caralho, como isso é incrível. Só que eu percebi que isso não estava me fazendo feliz de maneira nenhuma. Em 2018, eu percebi que eu tinha trocado minha vida inteira para ser eficiente. Eu era muito eficiente, sempre fui muito eficiente, só que minha vida inteira tava uma merda. O resto todo. Eu troquei tudo na vida por eficiência e para ganhar dinheiro, né? Então é aquele negócio, você vende a alma totalmente assim. Eu não sabia, eu não me reconhecia mais do tanto que eu tinha mudado. Eu tinha ficado uma pessoa muito, sabe, simplória, que simplifica tudo. Eu não entendia mais o ser humano normal. Eu entendia tudo como um processo. Isso é igual aquilo, isso é igual aquilo, isso é igual aquilo, tal, você tá fora, tá fora. E era sempre sobre cálculo na minha cabeça. Então o ser humano virou cálculo. E aí em 2018, assim, foi o ano que eu me divorciei. Do nada, eu tava tão surtado, assim, que eu cheguei em casa e falei, eu vou me divorciar, pedi o divórcio do nada, sem... Cara, tava doido, assim, doido mesmo. E aí eu fui fazer um balanço, cara. Chegou em julho, mais ou menos, que era a época do meu aniversário, eu fui fazer uma viagem sozinho. Falei, cara, vou lá pra Mendoza, lá. E eu nunca tinha olhado quanto dinheiro eu tinha na conta. Olha que loucura. A que ponto que chega a cegueira, assim. Eu fazia tudo isso, teoricamente, por dinheiro,
e eu não sabia quanto dinheiro eu tinha. Eu nunca soube. Eu investia tal, certinho. Trabalhava, investia, trabalhava, investia. Acordando um dia depois do outro, assim, dormindo, bebendo, bebia pra dormir, acordava, trabalhava o dia inteiro, bebia de novo, dormia, acordava, trabalhava, bebia. Era só isso. Era uma rotina inteira, bebendo, dormindo, trabalhando, e sem preocupar com mais nada. Não ia no aniversário da mãe, trabalhei na lua de mel. Cara, todo cagado. Era um ser humano péssimo e muito eficiente. Um ser humano péssimo, mas um profissional excelente. E aí eu falei, cara, eu preciso pensar sobre isso. E quando eu cheguei em Mendoza, eu olhei no espelho e eu não senti orgulho pela primeira vez. Eu sempre tinha... Olhava pra mim e eu sentia muito orgulho daquilo que eu era. Então, assim, como tem essa história do meu avô, veio sei lá da onde. E aí você vai crescendo e você vai ficando, não sei, vai ficando mais confiante. Eu olhava e falava, caralho, eu consegui. Olha o que eu fiz. E era sempre assim. A sensação era, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu fiz. E aí quando eu olhei no espelho aquele dia, eu não vi tudo que eu fiz. Eu vi tudo que eu deixei pra lá, pra chegar onde eu tava. E aí eu olhei e falei, caralho, eu não tenho... Eu não vejo meus irmãos, eu não vejo o meu pai. E aí você começa a contar quantas vezes ainda, quanto tempo ainda eu vou ter com meu pai, ou com minha avó, e eu já tinha perdido a mãe já e tudo. E depois que eu perdi minha mãe, eu lembrei que no dia que minha mãe morreu, cara, minha mãe foi enterrada de manhã, eu fui trabalhar à tarde. Louco. Cheguei num nível de loucura. Isso desde o começo, assim, então... Pô, você me pegou agora. Então... Sua mãe morreu de manhã e você foi trabalhar à tarde, cara. Fui. E no mesmo dia. E todo mundo perguntou por que que... E pior que ainda o cara que era presidente da empresa perguntou por que que você não veio de manhã. E aí eu falei, minha mãe morreu. E ele, o que que você tá fazendo aqui? E eu falei, eu cumpro meus compromissos. E foi isso. E lógico, tava fudido, todo lascado. Só que aí, desse dia em diante, foi só piorando, cara. Porque aí eu entrei naquela, eu já perdi tudo que eu tenho pra perder. E pra mim, minha mãe foi o limite. Falei, cara, pior que isso não fica, saca? Foda-se. E aí foi daí que eu virei uma máquina mesmo. Eu virei um robô mesmo. E foi assim que em 2018 eu percebi que eu não tinha mais orgulho do ser humano. Eu tinha orgulho das coisas que eu tinha feito e todo mundo, você é um gênio, e sei lá o que, isso é foda, e palco, palmas. Só que aí eu olhei pro ser humano pela primeira vez. E aí quando você olha pro abismo, né, o abismo olha de volta. E foi ali que eu vi o que eu tinha deixado pra trás. Se eu paro pra pensar o que eu fiz de 2014 a 2018, 4 anos seguidos, assim, eu só trabalhei. Trabalhei e bebi. Só. Então, assim, bebendo muito, trabalhando muito. E aí, quando eu olhei pra aquilo ali, eu falei, isso não é vida, cara. Eu tenho que parar isso aqui. E eu fui olhar pra conta corrente, porra, tem um monte de dinheiro. É pra isso, né? É essa a coleção, é o carro na garagem, é o carro de luxo, é um monte de terno. E foi desse dia em diante que eu nunca mais botei um terno, inclusive. Foi aí que eu parei. E aí eu falei, é o terno, é o carro, vendi o carro. Falei, cara, não quero essas coisas mais, eu não preciso disso pra ser feliz, né? E aí foi que eu vendi tudo ali e falei, porra, não quero mais saber disso, eu vou fazer qualquer coisa da minha vida que me faça feliz. E aí foi quando eu tava já, comecei o canal, depois disso, 2019 ali, liguei pra Dani e pro Paulo, foi assim que eu vim trabalhar com eles. Eu me demiti da empresa, ganhava uma grana boa. A Dani Noite e o Paulo Cuenca, né? Uhum. Eu ganhava uma grana boa, liguei pra eles, falei, olha, eu tô indo trabalhar pra vocês. Fui pra um cargo muito mais baixo, falei, tô indo pra São Paulo, vou trabalhar com vocês. E você que se ofereceu? Eu que me contratei. Então, eu me contratei. Mas é porque eu sabia que eu era bom no que eu fazia. Não tinha ninguém que ia me recusar. Se eu pegasse o telefone e ligasse pra qualquer pessoa que me conhecesse, eu tinha chegado num nível de eficiência tão grande que eu fazia o que eu queria porque eu amava aquilo. Mas eu amava trabalhar mais do que tudo, né? Não era ganhar dinheiro. E aí é a ilusão que as pessoas têm. Eu não gostava de dinheiro, eu gostava de trabalho, cara. Ao ponto que eu virei uma máquina. Então as pessoas sempre olhavam pra mim com muita admiração. Todo mundo falava assim, cara, esse cara é o cara que eu preciso na minha empresa. Eu recebia proposta todo dia. E aí foi que eu decidi vir trabalhar com eles, e aí eu comecei a cuidar mais do canal e tal, e aí fui fazendo coisas que me deixam mais feliz, que me dão dinheiro, e eu ganhei muito mais dinheiro, é irônico isso, né? Eu dediquei minha vida inteira a ser uma máquina para ganhar dinheiro, quando eu deixei de ser foi que eu fiz mais dinheiro.